Hoje aqui no Manhã Viva a gente vai abordar um assunto muito importante, viu? A gente vai falar hoje sobre o meio ambiente. Olha, é tanto que a gente está aqui, né, nessa beleza de natureza, para a gente conversar um pouquinho sobre ela, né, sobre os cuidados que nós precisamos ter no nosso dia a dia. A gente percebe que são inúmeras as iniciativas que surgem aí a cada dia, né, para defender e cuidar desse patrimônio vivo, desse patrimônio maravilhoso que Deus nos deu. E deu para a gente cuidar, viu? A casa é de todos nós, não é? Não é à toa que a igreja do Brasil este ano, né, está aí com um tema muito interessante para ser discutido, para ser refletido no nosso dia a dia, que é a campanha da fraternidade desse ano, né? Fraternidade e a vida no planeta. E traz um lema assim, olha, gente, vê se não é questionador esse assunto deste ano, hein? A criação geme em dores de parto. Coisa séria, hein? Responsabilidade minha e sua. E a gente vai conversar agora aqui no nosso programa, né, com o secretário executivo da campanha da fraternidade no Brasil, o padre Luiz Carlos Dias. Seja bem-vindo, padre. Sua bênção. Que alegria recebê-lo, né? O padre está vindo. Toda minha. Fica à vontade, padre. Nós vamos tomar um cafezinho aqui para conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante da campanha da fraternidade. E a gente percebe assim a atenção e o cuidado da igreja, né? Com relação a alguns temas em evidência, né? A gente percebe que não é agora essa preocupação da igreja, já vem de um tempo, né, padre? Sim, a igreja realmente já tem demonstrado essa preocupação. No Brasil, através da campanha de fraternidade, de maneira toda especial, mas esse tema tem perpassado já os documentos da igreja. Se nós pegarmos já documentos desde o Papa Paulo VI, nós já temos várias indicações sobre esse tema. Depois João Paulo II deu continuidade e agora também nosso Papa, né? Nosso Papa tem inclusive várias páginas dedicadas a esse tema no documento Caritas in Veritate, né? Muito interessante. Então a igreja realmente já tem assimilado essas preocupações na sua doutrina, nos seus pronunciamentos e demonstra realmente uma preocupação muito grande com essa questão que é urgente, né, para toda a humanidade, né? É verdade. E a gente percebe também que antes desse tema, deste ano, né, de 2011, que a igreja lança, houve outras campanhas da fraternidade também relacionado ao meio ambiente, não foi, padre? Sim, já tivemos por exemplo, uma campanha que nos convidava realmente a cuidar do meio ambiente, né? E nessa década na década passada, já tivemos uma sobre a água especificamente, uma outra sobre a Amazônia. Então, quer dizer, a igreja realmente se preocupa muitíssimo com esse tema, né? E é interessante também falar sobre a campanha deste ano, é que esse tema foi escolhido já 2 anos atrás, né? Então não se trata de uma coisa assim oportunista, digamos assim, em relação a uma questão ou outra, né? Ou em Que estão relação acontecendo ou que estão isoladamente acontecendo para alguns isoladamente, lugares, né? né? Não é. Já foi escolhido há 2 anos esse tema, né? Mas como que é pensado o tema assim, então? Já que está pensado há 2 anos, né? Como que se pensa nos temas da campanha da fraternidade? É muito interessante, inclusive, para os nossos amigos ouvintes, né? Que estão participando, estão nos vendo, entendam isso, né? O tema escolhido é na CNBB, numa reunião que são presentes alguns bispos, que são presidentes das comissões pastorais, a presidência da CNBB, com os assessores, mas os temas são indicados pelas comunidades, né? Todos os temas ali em pauta, numa reunião como essa estão lá 5, 6 temas, mas os temas brotam de onde? Das nossas comunidades, dos nossos Então agentes pastorais e dos organismos da igreja. Ou seja, os temas vêm da base. São escolhidos na CNBB, mas vêm da base, né? Então, isso já demonstra o quê? Primeiramente, que as pessoas estão realmente preocupadas com esse tema das mudanças climáticas, né? Eu acho que todo mundo experimenta isso, né? Que o clima realmente está mudando. totalmente, né? Que podemos falar realmente de um aquecimento da temperatura, né? Que normalmente chama de aquecimento global. E a gente percebe isso em todos os lugares, todos né? os Regiões lugares, que né? eram frias, hoje as pessoas falam, meu Deus, como que está quente, né? Sim. Antes a gente percebia isso em alguns estados, principalmente aqui no Brasil, né? Fala, nossa, no Rio de Janeiro, Cuiabá é tão quente, mas hoje a gente já percebe em outros lugares, né? Sim, mesmo a minha cidade lá, Caconde, que é uma cidade assim, um clima muito... Onde que é a cidade? Caconde, Onde que é um fica? clima... É, São Paulo, São a região Paulo. serrana ali, Ah. já divisa com o sul de Minas, né? O pessoal tem reclamado muito, eu estou sempre em contato com eles, estão reclamando muito do calor. Né? Calor, né? Mas é interessante isso, quer dizer, os temas brotam da base, mas também mostra uma sintonia dos bispos com a sociedade, né? Com os grandes temas da
da nossa sociedade, com aquilo realmente que tem perpassado o cotidiano das pessoas, através demonstrando situações assim de sofrimento, de morte, né? Então, mostra isso, que nós temos brotam da base, porém há uma sintonia e uma sensibilidade dos nossos bispos, nossos pastores, percebendo aquilo que de fato é necessário ser abordado por um tema da campanha para que haja conversão, para que haja transformação em vista da vida como um todo, né? Para essa É muito interessante. conscientização, né? E é tão legal quando a gente diz assim, olha, que o planeta é a nossa casa, né? Não importa se a pessoa mora lá no Japão, né, que está vivendo a situação toda que a gente tem acompanhado aí pela mídia, enfim, ou se você mora nos Estados Unidos, acompanhando a gente aí pela internet, é uma casa só, né, padre? Não Sim. tem essa distinção, né? Mas quais os aspectos que a campanha deste ano, né, quer destacar? Não, primeiramente, essa campanha quer o quê? Destacar a questão das mudanças climáticas, né? Uhum. Então essa é a preocupação que brota das Central. bases, como estou te dizendo, e que foi assumido pelo tema da campanha. O tema Tá. central é esse. Em virtude das mudanças climáticas, é claro que existe uma discussão no meio científico aí. A causa, qual é? Através das nossas ações humanas, emissão de gases de estufa, ou são causas naturais? Então tem, inclusive, uma polêmica entre os cientistas em relação a isso aí, né? Alguns falam que não são causas naturais, por exemplo, que o planeta tem um ciclo que ora aumenta um pouco a temperatura, ora diminui, né? De tempos em tempos, né? Não são de coisa de anos não, mas de tempos em tempos, séculos, milhares de anos às vezes, né? Outros dizem que é o Sol também, que tem lá seu dinamismo físico-químico, ora com mais intensidade, emitindo mais calor, ora diminui e, claro, consequentemente diminui também a emissão de calor, né? Mas nós percebemos o quê? Que com o sistema nosso de produção baseado na energia com queima de combustão, realmente nós estamos emitindo muitos gases que podem potencializar o efeito estufa, também os desmatamentos, enfim, as alterações que nós estamos introduzindo na natureza, inclusive com uma degradação impressionante, isso aí a nosso ver, realmente é causa também de modificação climática, né? Porque é um sistema como um todo, se mexe numa parte, isso tem uma repercussão no todo, né? Então, é uma campanha em que nós visamos realmente alertar as pessoas para uma conversão, da necessidade de uma conversão em relação ao quê? Ao cuidado do nosso planeta, né? A nossa grande casa, né? O que nós vamos fazer se nós não cuidamos da nossa grande casa, né? Como nós cuidamos da nossa casa, do nosso lar, com limpezas, com jardim, sempre, quer dizer, cuidado da nossa casa, do nosso lar, nós também precisamos realmente estender esse olhar e essa mesma atitude de cuidado para com o nosso planeta. A criação geme em dores de parto, né? E aí eu disse assim, quando a gente lê isso, a gente leva meio que um choque, assim, né? Por que esse lema, padre? Então, esse lema é claro que sempre já é indicativo daquilo que nós pensamos, entendemos já em relação à campanha, né, ao conteúdo da campanha. Primeiramente, geme em dores de parto, né? Digamos assim, é uma expressão da natureza, né? Como que a natureza expressando seus gemidos através aí, até mesmo, podemos dizer, das mudanças climáticas, né? Que podemos entender assim como entendê-las como uma espécie de desequilíbrio que já está se introduzindo no ecossistema como um todo do planeta, né? Porém, é um tema também que quer apresentar esperança, faz referência a uma esperança, né? Porque o parto é em relação à vida, né? Você tem as dores, mas vem a vida, né? Vem logo em E seguida quando vem a a vida. vida, se esquece das dores. É verdade. Supera-se as dores, né? Então, quer dizer, esse tema realmente, inclusive o texto lá de Romanos diz que a criação anseia pela expectativa do advento dos filhos de Deus, né? Os filhos de Deus que realmente procuram sempre realmente pautar suas vidas realmente através dos valores evangélicos, valores cristãos, especialmente do amor, e que isso realmente se reverta no cuidado em relação à natureza, para que dessa forma a natureza também seja preservada cada vez mais, ou seja, essa nossa grande casa, como falávamos, né, que possa continuar sendo bem cuidada, né? Então é um tema que alude para isso, né? Convite mesmo para que o advento dos filhos de Deus, nesse sentido também de que tenham esse olhar para com a natureza, de conservação e de cuidado efetivamente através das suas ações. E aí, o Papa, né, Bento XVI, enviou uma mensagem para a campanha da fraternidade desse ano, né? E
endereçada ao presidente da CNBB, nosso grande abraço a Dom Geraldo Lírio Rocha, né? Cumprimentando mesmo a Igreja do Brasil pela campanha da fraternidade desse ano, né, padre? Sim. E Uma uma alegria das, muito grande para nós, né, claro. não é, Sim, receber lógico. um cumprimento do Papa, né? Aham. Eu acho que todos nós nos alegramos com isso, né? E uma das coisas que é super interessante, que eu até já tinha comentado aqui com o padre, que nessa mensagem você pode ter acesso a ela, né? Através do site da CNBB, enfim, está na íntegra lá a mensagem. E aí ele vai dizer uma coisa muito interessante, que eu disse pro padre, né? Às vezes quando a gente lê, a gente fala, nossa, é mesmo, né? Mas antes parece que a gente não consegue fazer essa ligação que o Santo Padre faz. Ele vai dizer assim, olha, o homem só será capaz de respeitar as criaturas na medida em que tiver no seu espírito um sentido pleno da vida. Caso contrário, será levado a desprezar-se a si mesmo e aquilo que circunda, e não ter respeito pelo ambiente em que vive, pela criação. Por isso, a primeira ecologia a ser defendida é a ecologia humana, padre. Sim. Na lógica aí do pensamento do Papa, nós temos o quê? Ele coloca uma crise do ser humano que precede essa crise ecológica, propriamente dita, né? É o que ele chama de ecologia humana, que esse trabalho, essa tratativa desse problema dessa ecologia humana deve inclusive preceder essa da ecologia da natureza, né? Sem essa, dificilmente vamos conseguir realmente grandes resultados, digamos assim, em relação à preservação do planeta, né? E se nós olharmos o que é que tem levado realmente a essa degradação ambiental, nós vamos perceber que, especialmente uma coisa, essa busca do lucro, essa coisa, né, essa ambição por querer mais, por fazer mais. Tanto assim que hoje nós estamos num sistema cuja produção é frenética, né, e cada vez mais aumenta mais. Produção e na outra ponta o consumo, né? Uhum. Produção, consumo, produção, consumo. Agora, por que as pessoas estão nessa dinâmica de consumir? Por que buscam uma realização? Isso traz uma realização, né? E elas buscam essa realização do ponto de vista muito mais material, né? Então, isso é indicativo realmente de que alguma coisa não está bem no ser humano, né? Que existe um mal-estar, podemos dizer assim, e que ela não está se realizando e busca a realização. Tem gente que não aguenta sair de casa sem voltar com uma sacolinha embaixo do braço, né? Sacolinha plástica, olha só, né? Então, realmente, esse é o indicativo, né? E, então, ele realmente coloca isso, né? Que falta alguma coisa dentro de nós, né? Então, hoje nós vivemos num mundo que está cada vez mais secularizado, cada vez mais as pessoas buscam o seu bem-estar, né? Vejo que nós estamos numa época em que não temos mais grandes utopias, grandes ideais, né? Mas as pessoas estão buscando sua vida no quê? Hoje, resumindo, poderíamos resumir nisso: busca do bem-estar. Isso parece ser um valor que restou para o homem. Agora, esse bem-estar, o que significa? É a casa boa, é o carro do ano, é roupa de marca, é tênis, não sei o quê, é celular daqui, computador, não é isso? Quer dizer, é uma sociedade que cada vez mais vai se estruturando, colocando o horizonte mais amplo da sua vida nesse nível, né? Então, esse é o problema maior. Então, agora, quando nós falamos nesse contexto aí, cuidado do outro, então fica as pessoas nesse contexto também, à medida que estão aí buscando esse bem-estar, que é também, de alguma forma, resultante do hedonismo, a busca do prazer, né? Elas são cada vez mais fechadas em si mesmas, né? Nós temos uma sociedade que hoje cresce do ponto de vista material, do ponto de vista civilizatório aí, porém cada vez mais fechadas, né? E a violência crescendo, um exemplo que eu dou. Então, as pessoas têm uma casa muito boa, mas os muros enormes, né? Fechadas em si mesmas. Então, nesse contexto, que é difícil realmente falar assim, ó, cuidado do outro. Cuidado do outro, teu irmão, cuidado do outro, que é a natureza, né? Porque o mandamento do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, também podemos estendê-lo à natureza. Então, se o homem está hoje buscando o seu bem-estar, fechado em si, esses apelos do outro não chegam, porque ele está realmente fechado diante do outro, está com uma barreira diante do outro. E a ética, a eticidade brota a partir da interpelação do outro. Agora, se eu não estou aberto ao outro, se eu não vou até o outro, dificilmente a pessoa vai realmente modificar a sua vida. Então, nesse sentido que o Papa fala
que essa ecologia humana precede a ecologia da natureza propriamente dita.